Então, gente, vamos lá começar mais uma aula aqui de matemática, né? Continuando a nossa série de estudos aí. Então, a gente falou sobre ângulo, né? Vem tratando de várias questões sobre ângulo, definição, medidas angulares, classificação, ângulos complementares. E agora a gente vai ver o teorema angular de Tales e o teorema do ângulo externo, né? Essas duas teorias que são muito importantes e caem em muitas questões em concurso acerca dessas duas teorias e desse teorema. Primeiro, o teorema angular de Tales. O que consiste o teorema angular de Tales? É que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Então, qualquer triângulo que você tenha, se você somar os ângulos internos, ele sempre tem que dar 180 graus. Por exemplo, você tem um triângulo cujo ângulo interno mede 90 graus, a soma dos outros dois vai ter que dar 90. Para quê? Para que a soma dos três dê 180. Então aqui, imagina que a gente tem um triângulo formado pelos ângulos alfa, beta e teta. Aí eu traço uma reta que corta o vértice C e é paralela ao lado AB. Então aqui eu tenho o quê? Que a gente já viu isso. Duas paralelas, só que aqui cortado por duas transversais. Essas duas transversais com essas duas paralelas formam um triângulo aqui dentro. Se a gente observar, esse ângulo aqui é um ângulo raso, que a gente já aprendeu, que mede 180 graus. O que é um ângulo raso? A soma dele, de todos os ângulos ali dentro, vão formar 180 graus. Logo, x mais θ mais y é igual a 180. Isso aqui a gente vê que é uma semicircunferência. Semicircunferência vai até 180 graus, porque 360 graus vai formar uma circunferência. Agora, pensa bem, a gente quando estudou duas paralelas cortadas por uma transversal, a gente viu a propriedade dos ângulos alternos internos, que eles são congruentes. Logo, beta, que é esse amarelinho aqui, é igual a y. E alfa, que é esse azul, é igual a x. São dois ângulos alternos internos, ou seja, eles são iguais. Alfa é igual a x e beta é igual a y. Agora, se x e alfa e y e beta são alternos internos, logo x igual a alfa, y igual a beta. Agora, pensa, se eu substituir aqui o x por alfa e o y por beta, eu concluo o quê? Que alfa mais θ mais beta é igual a 180. Viram de onde saiu a teoria que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus? Então, isso é muito legal e vai ajudar a gente a caminhar. Vamos lá. Agora, teorema do ângulo externo. O que significa esse teorema do ângulo externo? Significa que esse ângulo externo aqui, o A, ele é o somatório dos outros dois ângulos que não participam dessa semicircunferência. E isso é meio óbvio, né? Pensa direitinho. Aqui, ó. Isso aqui seria o quê? O suplemento, né, do que falta para completar 180, não é isso? Se eu tirar esse pedacinho, você concorda que, como a soma dos ângulos internos é 180, eu tirei isso, a soma dos dois outros ângulos é o que falta para completar 180. Então, logo, A é igual a alfa mais θ. Vamos lá. Ficou meio rápido, mas vamos entender aqui. Olha só. A gente não viu que a soma dos ângulos internos é 180? Então, θ mais alfa mais beta é igual a 180. Isso aí a gente aprendeu. Teorema de Tales, certo? Agora, pensa comigo aqui, ó. Olha só. Beta, que é esse beta aqui, mais A, né, 180? Isso aqui é uma semicircunferência. 180 aqui, ó. Beta mais A igual a 180. Agora, olha essas duas expressões. Olha. Beta mais A igual a 180, certo? Vê se eu não posso concluir que θ mais alfa é igual a A. Por quê que θ mais alfa é igual a A? Porque se eu tirar isso aqui, ó, alguma coisa mais beta é igual a 180. O que é essa coisa mais beta? A. Logo, A é igual a θ mais alfa. Aqui, ó, θ mais alfa é igual a A. O que significa isso? Todo ângulo externo que é feito a partir do prolongamento de um dos lados, ele é igual à soma dos outros dois ângulos.
Então vamos supor que eu tivesse um ângulo externo aqui, ó, nessa posição. Esse ângulo externo aqui seria igual a θ mais beta. Se eu tivesse, ó, um ângulo externo aqui, ó, nessa posição, esse ângulo externo aqui seria igual a alfa mais beta. E aí vai. Então isso aí é o teorema do ângulo externo e todo mundo tem que saber. Então, gente, complementando, né, um exercício aqui dessa questão dos ângulos externos e o teorema de Tales, um exercício até que é muito propício de cair no Enem. O Enem gosta dessas questões assim, né? Que é o quê? Um senhor quer atravessar a rua, né? E tem um jovem que vê que ele está querendo atravessar e precisa ir ajudá-lo. Esse jovem, ele vai caminhar na direção do senhor de uma maneira que ele faça isso no menor tempo possível. Então, o menor tempo possível nunca seria atravessar a rua e vir para cá. Essa distância seria muito maior que essa. Nem vir para cá e depois vir para cá. O menor tempo possível seria ele traçar uma reta que saísse do ponto A até o ponto B sem mudar a direção. E depois, ele pegando esse senhor, ele quer atravessar a rua também no menor tempo possível. Para quê? Para não que haja exposição àquele perigo ali, né, iminente. Então, quando ele chegar aqui no senhor, se ele vai atravessar no menor tempo possível, ele precisa o quê? Traçar uma perpendicular. Aí o problema considera que essa estrada, essas duas linhas que limitam a estrada, elas são paralelas. Então aqui você tem o quê? Duas paralelas cortadas por duas transversais. Uma transversal BA e outra transversal BC. Sendo que BC forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, ele vai sair daqui até o senhor para poder ajudar ele a atravessar. Quando ele sai num ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo que forma aqui, para onde ele sai para pegar o senhor lá no ponto B, é um ângulo de 30 graus. A gente sabe que ele quer chegar até o ponto C, né? Então, o que o problema quer descobrir? Qual é esse ângulo que forma aqui? O X, traçando uma reta do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C, considerando que o ponto C ele precisa fazer no menor tempo possível, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar até o ponto C. Quando ele chega até o ponto C, a gente vai poder resolver esse problema de duas maneiras. Uma primeira maneira é o teorema de Tales. É o quê? Saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, aqui a gente já viu que é 90 graus, né? Aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Então, x mais 30 mais 90 igual a 180. Então, x é igual a 180, passo 30 para lá, troco o sinal, passo 90 para lá, troco o sinal. X igual a 60 graus. Pronto, resolveu a questão, x igual a 60 graus. Né? Então, aqui, 90 graus, certo? Agora, uma outra maneira de resolver esse problema seria o quê? Seria problema das duas paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui é 90 graus, certo? Aqui não são ângulos alternos internos, ó. Esse ângulo todo aqui é alterno interno com esse. Esse eu sei que mede 90. Logo eu sei que x mais 30 também é igual a 90. Então uma outra maneira de fazer é x mais 30 igual a 90, x igual a 90, menos 30, x igual a 60. Então tá aí as duas maneiras de resolver esse exercício. Maneira simples. O Enem, ele tem essa maneira, conta uma história, e se você ficar muito ficcionado na história com o menor tempo, o que é? Tu se perde, tu fica ali perdido na questão, mas é uma questão muito simples, uma questão muito simples de resolver. Então, galera, fica a dica aí, um exercíciozinho. A gente vai agora passar para uns exercícios mais bem elaborados, um pouquinho mais complicados, né? E a gente vai aumentando o nível. Então, não se esquece, se inscreve lá no canal, aciona o sininho para você receber as notificações, deixa um like lá e coloca alguma sugestão, dúvida que você tiver, coloca lá, escreve alguma coisa lá que a gente vai se comunicando. Falou? Valeu!